Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Pé Sujo e mais uma vez eu estou aqui com um vídeo. Dessa vez eu vou fazer um vídeo detalhado sobre a disputa por recursos e eu quero falar um pouco sobre divinação um pouco mais detalhado também. Bom, para quem não sabe, ontem, quarta-feira, eu fiz um vídeo. Foi um vídeo explicando os sub-eventos que a gente teve na primeira semana da divinação. Nesse vídeo eu falei sobre vários eventos, vários eventos que vieram, e eu falei que eu ia fazer um vídeo específico para disputa de recursos e para divinação. Até porque tem algumas estratégias que você pode usar nesses dois eventos. Hoje eu deixei para fazer hoje, o da disputa, principalmente porque hoje que libera a fase de ataque. Para quem não sabe, a disputa por recursos é um evento que dura em torno de, se eu não me engano, são 10 dias ou 11 dias. E esse evento você meio que tem as suas construções, que são construções de recursos. Você tem construções que te auxiliam no ataque e construções que são de debuffs e te auxiliam a ter uma defesa mais forte. Eu vou explicar detalhadamente e mostrar o que são essas construções. Estou apenas fazendo minhas diárias, porque eu não fiz, então vou aproveitar para fazer. Aqui ó, eu pego isso tudo, beleza. Bom, vamos vendo aqui no evento. E essa aqui é a segunda fase. O que a gente pode tirar de base disso aqui? A gente tem de início 4 construções, sendo o centro de pesquisa, a base, outro centro de pesquisa e o porto. Cada construção dessa pode chegar até no máximo de level 6. Qual que é a primeira dessas que você deve upar? Ou sendo a base. Como vocês podem ler aqui, ela aumenta o limite de nível dos edifícios. Então a base nível 6 vai aumentar o limite de nível dos edifícios até o nível 6. Nível 5 até o nível 5 e assim por diante. Também, se vocês reparar aqui, conforme você subir o nível dela, você vai aumentar as invasões diárias. As invasões é isso aqui que está aqui no canto. As invasões servem para você atacar a base de outros jogadores. Porém, isso eu vou mostrar mais para frente. E o que quer dizer com isso de aumentar o limite de nível? Bom, você tem essas construções, como eu falei, você tem essas 4 principais, e você tem outras construções. Você tem construção de recursos, que no caso, se a gente vir aqui, a gente pode ver aqui que são os edifícios de recursos. São edifícios que dão vários tipos de recursos. No geral, os mais úteis são esses 4, que eu já mostrei no outro vídeo. E você, obviamente, começa com eles no nível 1 e você pode subir o nível deles até o nível 6, se a sua base for nível 6. Se a base for nível 5, você pode subir até o nível 5. Beleza? Mas é só que você também pode pôr defesas aqui. Então você pode escalar todos os seus personagens ou pedir para alguém da sua guilda ou algum amigo para escalar um personagem aqui para você. No meu caso, já eu vou pedir para o Caverna escalar um personagem na minha base. Isso, igual eu falei, não precisa ser necessariamente da guilda. Você pode chegar pro Lynch e pedir para colocar um personagem aqui para você. Então, sim, esse aqui serve para aumentar a defesa, certo? Além desses edifícios de recursos, a gente tem os edifícios de defesa, que são esses 3 radares aqui, e essas torres, mais os campos de treinamento. Olha só que os edifícios de recursos, você é limitado a 4 edifícios, sendo que você pode colocar apenas um de cada. O que eu quero dizer? A gente tem aqui um total de 7 edifícios de recursos. Você não pode colocar, por exemplo, 2 edifícios de fichas. E você pode colocar no máximo 4 edifícios. Então, desses 7 edifícios, você pode colocar 4 no máximo. E você nunca pode colocar 2 no mesmo. Nos edifícios de defesa, isso não acontece. Então, dá para você colocar, exceto com os radar. Então, por exemplo, você tem 3 torres, você pode colocar quantas torres caber. Então, assim, eu tenho aqui a torre, vamos dizer a torre azulzinha aqui, ó. Eu quero botar 10 torres nessa, você pode pôr, sem problema. No caso dos radar de apoio, esses radar de apoio aqui, você pode pôr apenas um deles. Então você pode pôr apenas esses 3 aqui e apenas uma quantidade. O que esse radar de apoio faz?
Mais pra frente, eu vou fazer uns ataques com vocês. Vocês vão entender que toda vez que a gente ataca e derruba uma construção do inimigo, a gente vai ganhar recursos de acordo com aquela construção. Então, é por isso que tem algumas estratégiazinhas. Mas isso eu vou explicar um pouco mais pra frente, quando eu for fazer o ataque eu explico sobre aquele radar. Dito isso, eu vou explicar basicamente sobre os itens que a gente tem. Se você vir aqui na mochila de item e abrir, você vai ter alguns itens. Aqui eu só tenho esse primeiro item aqui, porém aqui você vai ter 3 principais itens. 3 principais? Não, 2. É a barreira, basicamente ela protege a sua base, ninguém pode te atacar por 6 horas, então ela te deixa protegida. E você tem aqui também no item de edificação que eu não tenho, mas que futuramente eu vou ter, que é um item que aumenta a geração de recursos que a sua base dá, entendeu? Por 6 horas também. Nos itens de ataque você tem vários itens, sendo o principal apenas 2, 3 na verdade. Essa bomba aqui não é tão interessante, mas é ok. Esse escudo, ele é muito importante porque ele vai te proteger dos debuffs das torres. Vou explicar já já o que as torres fazem. Esse dado, eu vou fazer o ataque, vocês vão entender que quando a gente ataca, a gente rola dados para a gente cair numa certa casa. Esse dado, que é o dado viciado, você consegue controlar em qual casa que você vai cair. Então, por exemplo, tem uma casa qual é o nome? De fichas de divinação em 3 casas. Ao invés de você rodar um dado normal e depender da sorte para cair em 3, você pode simplesmente rodar um dado viciado e escolher 3, beleza? Você tem um outro item que aumenta a quantidade de recursos que você vai farmar. Basicamente é isso, na invasão. Eu não tenho ele ainda, mas você tem um item desse. E o que cada uma dessas 4 bases aqui fazem? Eu já expliquei que a base, ela aumenta o level e a quantidade de invasão que você pode fazer diariamente. E aqui no porto, aumenta o número de dados que você pode rolar na invasão, beleza? Então no caso aqui você pode rolar até, se estiver no nível 6, 8 dados. E essas outras aqui, se vocês reparar, o centro de pesquisa, esses itens que vocês viram aqui, que é o item de edificação e o item de ataque, é elas que produzem essas 2 torres aqui, esses 2 edifícios. Se eles estiverem no nível 6, o ciclo de obtenção de itens vai reduzir para 2 horas, beleza? E nessas construções aqui, vocês podem ler aqui que produz 20 fragmentos de ficha e 160 desse negócio aqui que eu não lembro o nome, material de construção, por hora. Após o saque, o edifício é afetado por 2 horas. E aqui no nível 6 fica assim. Então, por hora, você vai ganhar 20 desses fragmentos de ficha e 160 de material de construção pelo edifício de recursos. Isso em um dia, ou seja, de 24 horas, dá mais ou menos 480, se eu não me engano, fichas. Acho que é 480 fichas dessas. 480 a cada 50 fichas dessas, né, desses fragmentos de ficha, você faz uma ficha. Então, vamos arredondar para 500, apenas para ficar uma conta mais simples. 10 fichas e um edifício de recursos desse no nível 10, nível 6 na verdade, vai te dar por dia. Isso se ele não for destruído, né? Porque se ele for destruído, ele vai ficar aí 1 hora sem poder, sem gerar nada, sabe? Sem gerar nenhum tipo de coisa. Isso vai se repetir para todos, né? Basicamente a mesma proporção. Sobre os edifícios de defesa, esses campos de treinamento aqui, eu vou pular eles porque eles são ruins, não vale a pena você ter eles. Mas basicamente você coloca eles perto de algum edifício de recurso e ele aumenta o ataque e defesa ou a vida da tropa que tiver ali. Apenas isso. E agora vem as torres. A gente tem 3 torres. Se vocês lerem aqui, cada torre tem uma habilidade. No caso aqui dessa torre aqui, que é a torre vermelha,
Você pode, se você colocar no nível 6, o invasor, além dele ter um ataque no próximo combate que ele fizer for reduzido, a rolagem do dado vai ser no máximo 3. Então isso vai reduzir a quantidade de dados que ele pode rolar. Como são 8 dados, se você tiver muitas torres, vai ser muito complicado do cara conseguir se virar. Essa segunda torre aqui, já está autoexplicativo aqui. Então toda vez que um inimigo pisar nessa torre, ele tem 50% de chance de perder um dado. Beleza? E por último, essa aqui, quando um oponente pisa nela, dois dos 5 personagens mais fortes são banidos. Então, assim, bem simples, já é autoexplicativo. A melhor torre, obviamente, é essa, de perder dados. E você pode escalonar colocando uma dessa azul e uma dessa vermelha, beleza? Bom, vamos partir para o ataque para vocês verem na prática. Aqui você tem espaço aqui, não compensa comprar. Aqui você tem um logs, que você pode conferir as pessoas que te atacam. Entendeu? Aqui log de assistência, log de invasão, todos os logs. Não posso fazer... Inclusive dá para você fazer vingança em quem te ataca. Mas vamos vir aqui em invasão e vamos atacar. Bom, vocês têm a opção aqui de atualizar. E quando você atualiza, você pode mudar de base. Então, no caso aqui, tem 4 atualizações. Se eu botar o porto no nível 6, eu vou ter 8 atualizações. O ideal é você procurar oponentes que já tenham, principalmente a Casa da Moeda de nível 6. Aqui, nível 3, já dá. Eu vou atacar. Você pode perceber que ele não tem nenhuma defesa, só tem esse aqui no nível 3. E a defesa dele é essa. Vamos lá. Você roda os dados. Então aqui, ó, 3, 4 e vai gastando. Você tem um número limitado de dados. Ó, vai rodando 2, 2. Ó, aqui é o número limitado de dados. Vou roletar mais um. Vamos ver se cai no 4 ou no 5. Caiu no 1. Só tenho mais um dado. Então aqui eu preciso cair no 3 ou no 4 para eu chegar nessa casa de recursos. Então no caso aqui eu vou selecionar um dado viciado e vou colocar no 4. Parei na casa de recursos. Agora, se eu derrubar ela, eu vou ganhar esses 32 fragmentos e 400 materiais de construção. Esses fragmentos vai aumentar de acordo com o level da Casa da Moeda. Então, se a Casa da Moeda fosse nível 6, eu iria ganhar mais fragmentos de moeda. E esse saque dessa moeda vai aumentar se você tiver aquele centro de pesquisa upado. Então, deixa eu só fazer um ataque aqui que eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Se eu usar esse time aqui, botar assim, eu acho que ganha. Deixa eu ver aqui se vai ganhar. Tá. Vou fazer aqui em tempo real com vocês mesmo, porque eu acho que fica mais interativo. Bom que já dá pra vocês terem uma noção mais ou menos de como derrubar um time de Super S. Não é bicho de 7 cabeças. É que meu DG também não ajuda, né? Vamos ver se vai ajudar aqui no final. Não ajuda. Mais uma vez. Depende de sorte, aqui dá pra você desafiar quantas vezes você quiser. Então não é tão difícil quanto parece. Ó, vamos ver, Super S. Tá. Aí, agora foi. Agora nós ganha. TT ele vai ultar. Mas faz isso. Não sei como é que essa Super S não morreu. Agora morreu. Boris vai morrer também. Cara, esse DG meu tá bugado. Olha lá. Que brisa. Vocês viram ele bugado? Ele não tava querendo morrer? Aí foi. Ganhei.
Então, nisso que eu ganhei a fragmento que ia dar e ganhei o material. Quando eu volto para o território, eu posso usar esses material. Esses material é usado, obviamente, para você subir o nível das suas construções. Beleza? Recomendo você colocar todas as suas construções de recursos no nível 6, sempre dando preferência para a Casa da Moeda. E vamos lá. Esses radar que você tem aqui, que a gente tem aqui liberado, o que funciona? Eles vão. Vocês viram que quando eu fiz o ataque, eu ganhei 32 moedas. Se eu tiver esses radar, eles aumentam esse farm de moedas, beleza? Então, ali, se a construção tivesse nível 6, eu iria ganhar 96 moedas. Com esses radar, se eu tivesse os 3 e no nível 6, eu ia ganhar 106 moedas, um total de 10 moedas a mais, que a cada 5 ataques eu ganho uma moeda a mais. Se eu faço assim, se eu faço 40 ataques, né, na fase de ataque, já é praticamente 40 moedas extras apenas esse centro de pesquisa que a gente libera. Basicamente a função deles é apenas isso, aumentar o farm. Mas ressaltar que você pode tanto farmar moeda quanto diamante. Você pode farmar os dois, né? Tanto, e na verdade qualquer edifício de recursos vai te dar uma certa quantidade de recursos. Mas o foco principal é para levar as moedas do evento, você sempre vai dar foco para levar elas e os diamantes, beleza? Bom, eu acho que eu já expliquei tudo direitinho sobre a disputa por recursos, eu acho que não tem mais nada para falar sobre. E basicamente é isso. Então, quando você for atacar, você vai usar sempre os seus dados viciados para levar os edifícios que tem as fichas. No caso, quando você ganhar aquele item que eu falei, que vai aumentar, vai fazer a mesma coisa com o centro de pesquisa, ou seja, vai aumentar o farm de itens que você ganha ao saquear, você vai sempre usar ele antes de você atacar um edifício de moedas, beleza? Moedas, logicamente, na divinação. Bom, por enquanto é só sobre a disputa de recursos. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Tchau, tchau.